No ano de 1967, Joan Lindsay escreveu o romance Picnic at Random Rock, baseado na história verídica do desaparecimento de alguns estudantes e de sua professora na Austrália. O livro, cheio de misticismo e enigmas, acabou se tornando muito popular. Então, em 1975, foi lançado um filme baseado nele, com o mesmo nome do romance. E em 2018, foi filmada uma minissérie que também era baseada no livro. Porém, nem o livro, o filme ou a série de TV têm respostas para o que aconteceu com as garotas naquele dia, o que deu origem a muitas teorias diferentes sobre o que realmente aconteceu por lá. Rangin Rock é uma imponente montanha localizada na região de Victoria, na Austrália, entre as duas pequenas cidades de Newham e Hesketh, ficando a aproximadamente 70 km de Melbourne. A rocha é de origem vulcânica e surgiu há aproximadamente 6 milhões de anos, devido à liberação de magma para a superfície da crosta terrestre, e seu nome oficial é Monte Diógenes, dado à rocha por Robert Hoddle no ano de 1844. Rangin Rock está localizado no território da tribo aborígene Wurundjeri, que há muito tempo considera o lugar ruim, alegando que ele é habitado por espíritos malignos. Após o lançamento do livro e posteriormente do filme, esse lugar tornou-se muito popular entre os australianos. As pessoas começaram a se aglomerar ao pé da montanha, querendo ver por si mesmas o local onde ocorreu o misterioso desaparecimento. As autoridades australianas, por sua vez, começaram a afirmar que a história contada no romance Picnic at Rangin Rock nada mais é do que uma fantasia de Joan Lindsay, que não tem qualquer ligação com a realidade. Porém, vasculhando jornais antigos, os entusiastas encontraram referências ao fato, citando que em 14 de fevereiro de 1900, 5 meninas realmente desapareceram naquele local. Ao longo dos anos, não foram preservados muitos detalhes do caso, mas o que as pessoas encontraram já era suficiente para entender que o romance de Lindsay é baseado em uma história verdadeira. Como fica claro a partir das fontes, aquela recreação ao ar livre era dedicada ao início do ano letivo. Naquele dia, cerca de 20 alunos e 2 professores foram até o sopé da montanha para fazer um piquenique. Porém, um grupo de 5 meninas quis explorar as rochas e, contrariando os pedidos dos professores, foram para a montanha. Ao sair, elas disseram que voltariam em no máximo 2 horas, mas depois de 1h30, apenas uma delas voltou. A garota era a mais gordinha de suas amigas, então ela foi incapaz de escalar uma saliência muito alta. Ela pediu às meninas que a ajudassem a escalar, mas elas a ignoraram e começaram a se comportar de maneira muito estranha. Aparentemente, em estado de êxtase, elas seguiram em frente rindo e cantarolando alguma coisa. A menina que voltou parecia muito cansada, exausta e, o mais importante, muito assustada. Ela afirmou que quando começaram a subir, elas ouviram um zumbido vindo debaixo das pedras. As amigas queriam encontrar a fonte desse som a todo custo e seguiram em frente. Para continuar o caminho foi necessário escalar a rocha, mas por mais que a última das meninas tentasse, ela não conseguiu. A estudante decidiu que não iria esperar pelas amigas e refez seus passos, mas quando caminhou algumas dezenas de metros, ficou tonta e teve que se sentar em uma pedra para descansar. Naquele momento, visões muito realistas de figuras luminosas apareceram diante dela. Eles faziam sons altos, o que lhe causou muita dor de cabeça. A estudante levantou-se com dificuldade e desceu correndo até onde as outras pessoas estavam. Depois de ouvir a história da menina e ver seu estado de choque, uma das professoras pediu que ela lhe mostrasse o caminho percorrido pelas alunas. Logo, elas chegaram àquela saliência onde a garota não conseguiu escalar. Lá, encontraram várias coisas das outras garotas no chão. Eram meias e um vestido. A professora disse à estudante que se sentiu mal novamente para voltar enquanto ela continuava a procurar suas colegas, e a menina voltou sozinha ao local do piquenique. Enquanto isso, a noite chegou e a professora não voltou. Sentindo que algo terrível havia acontecido, a segunda professora levou as alunas para a cidade e contatou a polícia. Após 2 dias de busca que não deram resultados, uma das 4 meninas foi encontrada. Ela estava em uma fenda profunda de 15 metros, onde era impossível descer sem equipamento. A garota estava viva, mas estava em um estado muito estranho, semelhante a um transe.
Ela não tinha roupas e haviam marcas estranhas em seu corpo, que pareciam símbolos esotéricos. A garota voltou a si alguns dias depois, mas não tinha ideia do que havia acontecido. Sua última lembrança foi o momento em que ela começou a escalar a Raging Rock com suas amigas. Quanto às outras 3 meninas e a professora, elas nunca foram encontradas, exceto alguns restos de vestidos que estavam entre as pedras no topo da montanha. Essa montanha, com altura máxima de 718 metros, não pode ser chamada de grande, portanto, não foi difícil vasculhá-la, examinando todas as fendas. Porém, a busca, que durou mais de uma semana, não deu resultados. Vale ressaltar que às vésperas do desaparecimento das garotas, diversas testemunhas avistaram luzes estranhas no céu, que lembravam uma aurora boreal, e também viram nuvens de formato muito incomum. Geologicamente falando, Raging Rock é um local muito acidentado. Entre as rochas recortadas existem muitas grutas, caminhos e labirintos, alguns dos quais ainda hoje é de difícil acesso. Portanto, a hipótese mais provável e apresentada pelas autoridades é que as garotas simplesmente se perderam e, quando tentaram sair, encontraram-se em uma fenda estreita e inacessível. Segundo outra versão, um homem ou mesmo um grupo de criminosos poderia estar envolvido no desaparecimento das meninas e da professora. As roupas encontradas podem indicar isso, mas o fato é que nenhum dos participantes do piquenique ou moradores locais viu homens estranhos naquele dia. Outra teoria refere-se a um ritual de sacrifício realizado pelo povo aborígene. Um grupo de xamãs atraía meninas com sons misteriosos e então realizavam um ritual também misterioso. Isso é sugerido pelas estranhas marcas encontradas na garota sobrevivente, que conseguiu escapar e se esconder em uma fenda. A próxima teoria é aquela que sempre surge, e é bastante extensa porque envolve OVNIs e portas interdimensionais. Raging Rock é um lugar onde dizem que muitas coisas estranhas acontecem, beirando o paranormal. Segundo os ufólogos, em algum lugar da montanha pode haver algum tipo de portal usado por entidades extraterrestres para se locomoverem entre universos. As figuras luminosas notadas pela primeira garota poderiam ser essas mesmas entidades de outro mundo ou dimensão. A maioria dos turistas que pisam na montanha dizem que quanto mais se aproximam do topo, mais coisas estranhas acontecem. Mau funcionamento de dispositivos eletrônicos, baterias de câmera que acabam rapidamente e relógios que param sozinhos. No entanto, isso pode ser devido a um forte campo magnético que existe no local. Outros turistas afirmam que Raging Rock tem uma energia repulsiva que dificulta a subida ao topo. E às vezes você pode ouvir um barulho tão alto que literalmente te deixa louco. Além disso, o povo aborígene acredita que Raging Rock é o lar de espíritos malignos que surgem das profundezas da terra e sugam a vida de qualquer um que ouse entrar em seu território. Existem até histórias sobre como pessoas que uma vez passaram a noite lá envelheceram vários anos durante a noite. Atualmente, Raging Rock é uma atração turística popular que fica literalmente lotada nos finais de semana. Algumas pessoas vão até lá para admirar a vista, outras para relaxar e outras para tentar desvendar o mistério do desaparecimento das meninas, que já tem mais de 120 anos. No dia 30 de junho de 1999, um agricultor encontrou uma cena capaz de assustar qualquer pessoa. No meio de sua plantação de milho, ele descobriu o corpo de um homem com um pedaço de papel na mão, que estava repleto de símbolos misteriosos. Por mais fantasiosa que essa história pareça, tudo o que irei relatar é a mais pura realidade. Na manhã de 30 de junho de 1999, um agricultor do condado de St. Charles, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, foi inspecionar suas terras. Em um dos campos de milho, ele notou o que parecia ser um caminho sinuoso de 150 metros que levava ao fundo do campo. Seguindo esse caminho estranho sem saber o que esperar, ele acabou encontrando um homem caído no final da trilha que aparentemente já estava sem vida. O agricultor contatou a polícia, que logo chegou ao local e começou a examinar a suposta cena do crime. Mas, para a decepção dos policiais, não havia nada que pudesse ajudá-los.
Todos os rastros, inclusive o caminho pisoteado, pertenciam somente à vítima, e não havia nenhuma outra pista ali, exceto um pedaço de papel. Como o bilhete estava repleto de símbolos incompreensíveis, a polícia o deixou de lado e decidiu aguardar o laudo do perito forense, o que o surpreendeu muito. Descobriu-se que o homem havia perdido sua vida há cerca de 3 a 4 dias. Ele não apresentava ferimentos ou doenças, e não havia álcool ou substâncias ilícitas em seu organismo. Não existiam registros de alguém com aquelas características na lista de desaparecidos, então os detetives nem esperavam estabelecer sua identidade. Mas quando analisaram suas impressões digitais no banco de dados, encontraram uma correspondência. O homem encontrado no milharal era Rick McCormick, de 41 anos. Ao descobrirem sua identidade, os oficiais entenderam por que ninguém estava procurando por ele. Acontece que Rick havia sido libertado recentemente da prisão, onde cumpria pena por ter um caso com a menor de idade. Ele deixou a escola muito cedo sem demonstrar nenhum interesse em aprender a ler ou escrever, além de não ter trabalhado em lugar nenhum e não ter moradia fixa. Além disso, Rick teve 4 filhos de mulheres diferentes e não mantinha contato com eles. Ele não tinha amigos, seus irmãos e irmã não queriam nada com ele e até sua mãe falava mal dele, o chamando de mente fechada e estúpido. Rick havia sido libertado no início de junho de 1999, ou seja, ficou em liberdade por cerca de um mês, que passou com um conhecido, um ex-companheiro de cela. Durante esse período, ele quase não se comunicou com ninguém, não procurava trabalho, não ia a lugar nenhum, pelo menos não durante o dia, e geralmente se comportava de maneira estranha. Ele escrevia constantemente algo em seu diário e olhava em volta, como se esperasse ser atacado. A informação de que o homem supostamente mantinha um diário parecia bastante estranha, já que Rick era quase analfabeto. De qualquer forma, a última vez que o homem foi visto foi 5 dias antes de seu corpo ser descoberto. Nesse último avistamento, Rick, ou alguém muito parecido com ele, caminhava cuidadosamente pela rua à noite, segurando nas mãos uma espécie de caixa que parecia uma mala grande, ou talvez um baú. Quando a polícia começou a interrogar um conhecido dele, o homem insistiu que não sabia nada sobre ele e nem sabia sobre suas aventuras noturnas. Mas também acrescentou que às vezes Rick ficava louco e durante sua última conversa teria dito o seguinte: "Encontrei uma maneira de resolver todos os meus problemas." Não está claro o que as últimas palavras de Rick significavam, mas ele saiu da casa do amigo deixando quase todas as suas coisas lá. Pegou uma caixa grande em algum lugar e pegou a estrada. O que havia naquela caixa permanece um mistério, mas claramente não eram seus pertences pessoais, pois ele os deixou na casa do amigo. Por sua vez, a polícia tende a acreditar que ele roubou alguém ou decidiu se envolver no contrabando de drogas. Daquele momento em diante, o rastro de Rick teria sido perdido, até que 5 dias depois, o homem foi encontrado sem vida a cerca de 32 quilômetros do local onde foi visto pela última vez. Mesmo que Rick não tivesse nenhum ferimento, a polícia acreditou desde o início que aquilo se tratava de um homicídio e até solicitou testes adicionais para toxinas. Mas os exames não indicaram nada suspeito. Acima de tudo, os detetives ficaram confusos com a caixa preta e seu caderno desaparecidos. Outro detalhe estranho no caso, que sugeria que aquilo era um possível crime, era o fato de que era muito difícil chegar ao milharal sem um transporte, e Rick não tinha carro nem carteira de motorista. Tudo o que a polícia tinha era um pedaço de papel com o que parecia ser uma mensagem codificada. No total, eram 30 linhas em que se misturavam letras, números e parênteses. A folha continha vestígios do sangue de Rick, razão pela qual um dos detetives sugeriu que o homem estivesse tentando fazer um pacto com o diabo, mas as coisas não teriam saído conforme o planejado e ele perdeu a vida. No entanto, a polícia precisava de uma explicação mais racional, por isso concentrou-se em decifrar a nota. Para fazer isso, eles tiveram que pedir ajuda ao FBI, mas mesmo os melhores criptógrafos não conseguiram desvendar o mistério desses símbolos, e o caso foi deixado de lado. No entanto,
Quase 12 anos depois, em março de 2011, o FBI reabriu a investigação sobre Rick McCormick e classificou a sua morte como homicídio. Ao mesmo tempo, o FBI publicou fotos da nota na internet, esperando que entre milhões de internautas conseguissem desvendar o mistério da carta, se, é claro, existir uma tradução. Desde que a nota apareceu na internet, milhares de pessoas tentaram decifrá-la. Com o tempo, ela até ganhou um nome: o mistério de McCormick. E existem 3 teorias da suposta origem da carta. A primeira é que a mensagem não era de Rick e ele seria apenas um mensageiro. Na verdade, o bilhete foi escrito por algum criminoso como um traficante de drogas, onde ele criptografou uma determinada mensagem para que ninguém descobrisse. A segunda teoria é que a nota realmente foi escrita pelo Rick, mas ela não faz nenhum sentido, pois o conjunto de caracteres é sintoma de algum transtorno mental, de hipergrafia ou esquizofrenia. A terceira teoria é que o autor das linhas é um assassino esquivo que deixou para a polícia uma mensagem muito bem criptografada que pode levar à sua captura ou a outra vítima. Até o presente momento, ninguém conseguiu decifrar a carta. Seria ela apenas uma distração ou item que contém informações valiosas que poderiam resolver o mistério da morte de Rick? Ninguém sabe exatamente. Qualquer que seja o significado da mensagem, esse caso é atualmente considerado um dos crimes não resolvidos mais difíceis que os agentes do FBI foram envolvidos. O rio Hawkesbury está localizado a noroeste de Sydney, na Austrália, e abriga a segunda maior área de pesca costeira comercial de camarão, ostras e peixes no estado de Nova Gales do Sul. O rio é visitado regularmente por pescadores em busca de frutos do mar, com redes vasculhando as águas na esperança de uma boa pesca. No entanto, em agosto de 1994, uma tripulação capturou mais do que esperava, pois das profundezas do rio, eles trouxeram à superfície um dos maiores mistérios da Austrália. Na quinta-feira, dia 11 de agosto de 1994, a equipe do barco The Lady Marion começou seu dia de trabalho como qualquer outro, navegando calmamente pelo rio Hawkesbury, lançando suas redes de pesca. Por volta do meio-dia, o líder da embarcação, Mark Patterson, e sua equipe arrastavam suas redes de volta ao convés quando notaram que uma grande estrutura de aço enferrujada, cheia de sacolas plásticas, estava presa em seu equipamento. À primeira vista, a tripulação notou que uma das sacolas tinha um pequeno osso saindo dela e consideraram que poderia ser a carcaça de um animal. Porém, quando olharam mais de perto, notaram mais restos esqueléticos presos à armação e logo perceberam que aquilo era muito mais sinistro do que se pensava. A estrutura de aço em si tinha uma forma incomum e ninguém tinha visto algo parecido antes. O esqueleto estava claramente amarrado a ela de maneira semelhante à crucificação. Mark imediatamente chamou a polícia de Broken Bay Water, que escoltou o barco de volta à costa para examinar o achado, e rapidamente foi confirmado como sendo de um humano do sexo masculino. Embora as circunstâncias que levaram aquela pessoa a ser encontrada daquela forma no fundo do rio fossem desconhecidas, o que a polícia sabia é que aquela ossada pertencia a um homem que teve sua vida ceifada em um crime muito meticuloso. Então, como já era de se esperar, uma investigação foi iniciada para tentar descobrir a identidade daquela pessoa e também o que o levou à morte. Cientistas do Instituto de Medicina Forense em Glebe estimaram que o corpo e a estrutura de aço foram submersos por mais ou menos 1 ano e meio antes de serem descobertos. A causa da morte do indivíduo foi determinada como traumatismo craniano provocado por um objeto contundente, sugerindo que o homem estava sem vida ou pelo menos gravemente ferido quando foi jogado no rio. A descrição da vítima foi difícil de determinar no início, pois seu corpo havia se decomposto tão significativamente que as impressões digitais e os traços faciais haviam sumido. Acreditava-se que ele era caucasiano de ascendência mediterrânea ou do leste europeu, possivelmente italiano ou austríaco, medindo cerca de 1,75 m de altura,
com idade entre 21 e 46 anos. Seu cabelo era castanho escuro e ele tinha dentes perfeitos, sem obturações, mas um deles provavelmente foi extraído em sua juventude. O homem não tinha pertences pessoais além de um maço de cigarros e um isqueiro, e suas roupas eram de marcas populares, muito comuns na Austrália. Uma reconstrução facial da vítima foi feita através das tecnologias disponíveis na época e foi disponibilizada na mídia para que assim alguém reconhecesse e dissesse à polícia quem era aquela pessoa. E depois eles modelaram melhor em 3D e ficaram esperando uma resposta. E com os peritos completamente perdidos sem saber como prosseguir, além do que já haviam feito, eles guardaram o corpo no necrotério com a seguinte descrição: resto humano desconhecido é 48.293. Mas a imprensa logo batizou de Hackman, ou Homem do Hack, devido à maneira que foi encontrado, preso àquela estrutura que mais parecia uma prateleira de metal, ou seja, um hack. O objeto tinha 1,82 de altura e sua base era feita de aço, no qual alguém havia soldado 2 barras cilíndricas de metal leve, como um móvel tubular. Entre as barras, 2 pedaços de haste de reforço foram presos e dobrados em forma de L sobre o corpo do homem. Fios, arames e cordas foram enrolados firmemente ao redor do torso, pulsos e pescoço para garantir que o corpo se mantivesse preso na armação, enquanto sacolas plásticas foram espalhadas em diferentes partes do crucifixo improvisado. O que tornou essa descoberta ainda mais assustadora foi o fato de que, depois de analisar a engenhoca, os investigadores estavam confiantes de que o crucifixo foi feito sob medida para aquela vítima em específico, uma vez que a estrutura se encaixava perfeitamente na envergadura do homem. Outra coisa que também chamou a atenção é que aquela estrutura era muito pesada para que uma única pessoa conseguisse carregá-la. Então, mais de uma pessoa estava envolvida na morte do Hackman. Como naquela época as tecnologias de DNA não eram tão avançadas quanto hoje em dia, o trabalho da polícia era muito complicado e eles se baseavam totalmente no depoimento das pessoas que haviam reconhecido aquela reconstrução facial disponibilizada na mídia. E mesmo com uma recompensa de mais de $100 mil oferecida pela polícia, para qualquer um que os ajudasse a solucionar o crime, a maioria dos depoimentos não levou as autoridades a lugar nenhum. Então, mesmo com essa recompensa enorme, nenhuma informação importante foi recebida pela polícia. A polícia inicialmente especulou que o crime tenha sido obra de uma gangue ou cartel de drogas, acreditando que talvez a maneira pela qual o Hackman foi morto fosse para enviar uma mensagem para outros desafetos. Eles também chegaram a considerar o crime como tendo ligação com um possível culto satânico, com o símbolo do crucifixo inclinando-se fortemente para a ideia de uma perseguição religiosa. Havia uma série de cultos religiosos operando em Nova Gales do Sul em meados dos anos 90, e todos foram investigados em várias ocasiões, por crimes que iam de abusos de menores a rituais violentos, embora não houvesse evidências concretas para sugerir que esse era o trabalho de um grupo religioso. Com o passar do tempo, muitas informações foram chegando até as autoridades e eles passaram a investigar alguns casos de pessoas desaparecidas, e o primeiro que chamou muita atenção deles foi o caso de um traficante de drogas condenado chamado Joey Biviano. Ele nasceu no ano de 1963 e desapareceu nos subúrbios de Sydney em 1993. Joey se encaixava com as características do Hackman. Ele tinha a idade certa, tinha cabelos escuros, tinha descendência mediterrânea e media aproximadamente 1,70. Ele também se parecia com a reconstrução facial, e a polícia examinou essa pista mais a fundo, porém não conseguiram rastrear os registros dentários de Joe, o que significava que eles tinham que recorrer a amostras de DNA para confirmação. Infelizmente, as amostras não combinavam com Hackman, então a polícia continuou procurando outras pistas em potencial. Outra possível combinação foi o empresário grego chamado Peter Mitris, que havia desaparecido em 1991.
A polícia recebeu a informação de que o Peter havia sido morto e o corpo dele havia sido jogado no mar de Sydney, mas o único problema é que ele media 1,82 de altura e o Hackman media 1,75, então não batia as características físicas. A irmã dele também falou que o Peter tinha dentes tortos e com obturações, o que também o descartava porque o Hackman tinha dentes perfeitos. Além disso, ele não se parecia em nada com a reconstrução facial. Outras pessoas acreditavam que o corpo poderia ser de Christopher Daley Flannery, conhecido como Mr. Henthakill. Christopher foi acusado de vários crimes na Austrália, principalmente contra pessoas muito influentes da época, como um advogado, um dono de bordel e um detetive disfarçado do Esquadrão de Drogas de Sydney. Depois de escapar da condenação e ser absolvido várias vezes, Christopher, que tinha conexões profundas com o crime organizado na Austrália, simplesmente desapareceu em circunstâncias misteriosas e suspeitas. Em 9 de maio de 1985, depois de sobreviver a uma tentativa de homicídio contra ele e sua família, Christopher recebeu um telefonema de George Freeman, um dos maiores traficantes da Austrália, onde pedia uma reunião particular. O Christopher já tinha trabalhado como guarda-costas pessoal dele anteriormente, e no dia em questão, o carro dele não deu partida e por isso ele pegou outro veículo e foi até a casa do George Freeman, e depois disso ele não foi mais visto em lugar nenhum. Por isso muitas pessoas acreditavam que ele poderia ter tido sua vida ceifada durante ou depois da reunião, até porque o Christopher tinha fortes ligações com o submundo do crime na Austrália, né? Que ele era um criminoso de aluguel. Mas quando analisaram os registros dentários do Hackman e compararam com o do Christopher, não teve compatibilidade, então eles não eram a mesma pessoa. A última possibilidade era que os restos mortais fossem de um viciado em jogos de azar chamado Max Tansevsky, cuja sua parceira o viu pela última vez em janeiro de 1993 em Newton, que fica em Sydney. No momento de seu desaparecimento, Max estava com $1.800 em dinheiro, o que não era muito incomum. Ele supostamente costumava viajar para a Gold Coast regularmente para fazer jogos em cassino, mas sempre voltava para casa alguns dias depois. Porém, em janeiro de 1993, Max não voltou. Com o DNA incapaz de provar definitivamente que ele era o Hackman, a polícia continuou a procurar respostas, mas nenhuma pista relevante foi encontrada. Com isso, o Hackman permaneceu no necrotério de Glebe por 20 anos, esperando o dia que ele fosse identificado. Então, 24 anos depois, ele finalmente foi. Após anos de desenvolvimento na tecnologia de DNA, a identidade do Hackman foi revelada em agosto de 2018 e descobriu-se que uma suposição estava certa. O legista estadual de Nova Gales do Sul decidiu oficialmente que os restos mortais pertenciam a Max Tansevsky, de 37 anos, o apostador que desapareceu durante uma viagem à Gold Coast. Pouco se sabe sobre a vida do Max antes de seu desaparecimento, no entanto, nada indica que ele tivesse ligações com o submundo do crime da Austrália. No entanto, ele era muito conhecido por dever bastante por causa de seu vício em jogos de azar, porém o tanto que ele devia é desconhecido. Tudo o que se sabe é que Max retirou $1.800 de suas contas no dia em que desapareceu, presumivelmente para usar em seus jogos na Gold Coast, e é provável que o dinheiro tenha sido perdido ou roubado, até o fatídico dia em que ele foi encontrado no rio. Nesse ponto, parece que pouca progressão foi feita para descobrir o que aconteceu com Max, com a polícia ainda teorizando sobre isso até hoje. Uma linha de investigação afirma que a maneira como ele foi morto e crucificado sugere que o homem pode ter sido realmente vítima de um cartel de drogas, assim como a polícia considerou quando o corpo dele foi descoberto. Alguns acreditam que, sendo um viciado em jogos de azar e cheio de dívidas, Max poderia estar devendo dinheiro às pessoas erradas, e depois de não pagar suas dívidas, ele pode ter sido morto sendo transformado em um exemplo. Infelizmente, nenhuma evidência respalda as alegações e nenhuma informação adicional veio à tona sobre o que realmente aconteceu, e a sua morte permanece um mistério.
A morte de Max Tansevsky é certamente um caso trágico e é difícil dizer se algum desenvolvimento futuro aparecerá e fornecerá mais clareza sobre o que aconteceu com ele. A menos que alguém apresente novas informações, o destino de Max provavelmente permanecerá um mistério para sempre, e a Austrália sempre se perguntará quem ceifou sua vida de forma tão macabra. No ano de 1900, 3 faroleiros que trabalhavam na remota ilha escocesa das Hébridas Exteriores desapareceram misteriosamente sem mais nem menos. A história dos 3 faroleiros da ilha Flannan tornou-se uma história muito popular e desde então deu origem a uma variedade de explicações, indo das teorias mais realistas até as sobrenaturais. Então, o que há de tão misterioso nessa história e quais são as explicações mais prováveis? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Na noite de 15 de dezembro de 1900, o navio transatlântico Arctur passava perto da ilha Flannan e seus tripulantes perceberam que algo estava muito errado. O farol que ficava na ilha estava completamente apagado. Poucos dias depois, essa notícia foi repassada ao Conselho do Farol Norte, que rapidamente despachou uma equipe para investigar o ocorrido. O navio, com os encarregados de investigar a situação, chegou à ilha no dia 26 de dezembro daquele mesmo ano, e o capitão da embarcação, Jim Harvey, tocou a sirene do navio e disparou um sinalizador para o céu, mas não houve resposta. Joseph Moore, um dos funcionários do farol que estava no navio de resgate na época, foi enviado à ilha para investigar. Joseph disse mais tarde que assim que pisou na ilha e escalou o penhasco íngreme até o farol, teve um péssimo pressentimento. Quando chegou no local, ele encontrou a porta do farol destrancada e 2 das 3 capas de couro que os funcionários, quando terminavam de usar, deixavam penduradas no corredor, estavam faltando. Na cozinha, o homem encontrou comida pela metade e uma cadeira tombada, indicando que alguém havia saído com muita pressa. Como resultado da busca, Joseph não encontrou mais nada no farol, então voltou e relatou ao capitão o que havia visto. O capitão, por sua vez, ordenou que fosse realizada uma busca no que restava da ilha. A busca não teve nenhum sucesso, mas eles encontraram sinais de que o local havia passado recentemente por uma forte tempestade. Uma caixa de suprimentos perto da plataforma de desembarque oeste foi quebrada em pedaços e seu conteúdo espalhado pelo chão. E isso aconteceu mesmo com aquela caixa estando a mais de 30 metros acima do nível do mar. A grama foi arrancada do topo do penhasco, as grades de ferro foram dobradas e deformadas. Os trilhos foram arrancados de suas fixações de concreto e uma enorme pedra pesando mais de 1 tonelada estava sumida. Após ver tudo isso e não ter encontrado nenhum vestígio dos homens desaparecidos, Jim Harvey enviou um telegrama ao continente, que foi transmitido ao Northern Lighthouse Board, em Edimburgo, e seu telegrama dizia o seguinte: houve um acidente terrível em Flannan. Os 3 zeladores, Ducat, Marshall e MacArthur, desapareceram da ilha. Quando chegamos lá essa tarde, não havia sinal de vida na ilha. Lançamos um foguete, mas como não houve resposta, tivemos que deixar Moore, que subiu até a estação, mas não encontrou os zeladores ali. O relógio parado e outras placas indicavam que o acidente ocorreu há cerca de 1 semana. Jim Harvey concluiu que eles só poderiam ter caído no mar após a forte tempestade que assolou a ilha. O farol da ilha Flannan foi construído em 1899, um ano antes desse incidente, em uma ilha que há muito é associada a todo tipo de coisa estranha. Os únicos habitantes que haviam permanecido ali eram ovelhas, mas até seus pastores, homens fortes e trabalhadores, se recusavam a permanecer na ilha depois do anoitecer, pois tinham medo dos vários fantasmas e espíritos que eram avistados no local. Essa fama sobrenatural da ilha trouxe muito misticismo à história do desaparecimento dos faroleiros e levou as pessoas a suspeitar
que a tripulação foi devorada por algum monstro marinho, levada por pássaros gigantes ou até mesmo raptada por nada mais nada menos que alienígenas. Para os amantes do oculto, a prova mais importante para justificar que o que aconteceu ali era algo sobrenatural é o diário deles, que supostamente contém estranhas anotações feitas entre 12 e 15 de dezembro de 1900. De acordo com esses registros, um dos tripulantes do farol relatou uma tempestade maior do que qualquer outra que já havia observado. Um deles estava estranhamente quieto e o outro, que era bastante experiente em seu trabalho, estava chorando, algo que não era normal. A próxima entrada explicava que os 3 homens começaram a orar a Deus por ajuda, apesar de estarem na segurança do farol. E a última entrada citava que a tempestade havia acabado e que Deus está acima de tudo. Essa é uma frase bastante questionada por muitos desde então. Tudo isso seria extremamente maravilhoso se não fosse mentira. Isso tudo não passa de uma invenção completa. Um detalhe que foi incluído nessa história muitos anos depois. Infelizmente, nunca saberemos o que exatamente aconteceu com os 3 faroleiros. Mesmo tendendo a acreditar no sobrenatural, a explicação mais provável é que os 3 homens caíram no mar, como sugeriu o capitão Jim Harvey em seu telegrama. Após o desaparecimento, a investigação na ilha foi liderada por Robert Moorhead, superintendente do conselho. Ele concluiu que 2 dos 3 homens provavelmente haviam saído para recuperar equipamentos armazenados no cais oeste. Como os colegas não voltaram, o 3º homem, que estava no farol, saiu na busca deles e também foi levado pela tempestade. No entanto, também foi sugerido que um dos 3 homens, o William MacArthur, que tinha uma tendência a ser muito reclamão, para dizer o mínimo, pode ter ceifado a vida dos outros 2 homens antes de tirar sua própria vida. Ou uma luta interna pode ter acontecido, resultando na queda dos 3 do penhasco. O mistério da Ilha Flannan continua a ser um tema muito popular. Aliás, no ano de 2018 foi lançado um filme baseado nesse caso chamado O Mistério do Farol. Independentemente de como esses 3 homens chegaram ao seu fim naquela ilha remota há mais de 100 anos atrás, seu sumiço continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da história escocesa. À primeira vista, as instalações da Universidade de Ohio na cidade americana de Atenas parecem um edifício completamente comum. Porém, há pouco mais de 50 anos, quando um hospital psiquiátrico estava localizado dentro de seus muros, uma história muito estranha aconteceu ali. Uma paciente de 54 anos chamada Margaret Schilling desapareceu de seu quarto, que estava trancado. Uma busca minuciosa realizada no local não rendeu resultados, até que ela foi acidentalmente encontrada em um lugar completamente inesperado. Desde o fim da Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865, houve um grande aumento no número de pessoas que sofriam de transtorno de estresse pós-traumático e outras doenças psiquiátricas. Portanto, as autoridades decidiram construir novos hospitais para esses pacientes. A construção do Asilo para Insanos de Atenas, em Ohio, começou no ano de 1868 e recebeu seus primeiros pacientes 6 anos depois. O estabelecimento, desenhado com a participação do Dr. Thomas Story Kirkbride, tinha uma parte principal e 2 alas, masculina e feminina. O hospital foi projetado para ter 550 pacientes, mas às vezes, quando estava completamente lotado, ficava até com 2.000 pacientes. É interessante destacar que o primeiro paciente do local foi Diana Root, de 16 anos, que tinha certeza de estar possuída por demônios. O asilo para doentes mentais de Atenas não tinha uma especialização e abrigava uma variedade de pacientes, idosos, crianças, adolescentes, epiléticos e pacientes com tuberculose. Na verdade, haviam poucos doentes mentais no sentido moderno da palavra.
Quanto aos métodos de tratamento, tudo era muito triste. Às vezes era algo experimental e bastante assustador. Por isso, não é de se surpreender que os pacientes raramente saíssem de lá, com a maioria permanecendo lá para sempre. Na década de 1970, à medida que a medicina psiquiátrica avançava, o hospital finalmente começou a se concentrar em ajudar as pessoas com transtornos mentais, e uma dessas pacientes foi Margaret Schilling. Infelizmente, pouco sobre o passado dela é conhecido, porque o asilo para insanos de Atenas proíbe a divulgação de informações pessoais de seus pacientes, mesmo após vários anos de suas mortes. Margaret teria sido internada lá no ano de 1978, aos 53 anos. A mulher foi casada 2 vezes e teve 3 filhos. Até seus 50 anos, Margaret viveu uma vida completamente normal, até a morte de sua mãe, Anna Barnes. Após isso, ela começou a se comportar, para dizer o mínimo, de maneira muito estranha. Margaret tinha certeza de que sua mãe ainda estava ao lado dela, e ficou sinceramente surpresa porque outras pessoas não conseguiam a ver. Com o tempo, a mulher começou a apresentar outros sintomas, então seu marido resolveu interná-la no hospital de Atenas. Os médicos examinaram Margaret e concluíram que ela não respondia ao tratamento. Na verdade, se ignorar o fato de que ela conversava constantemente com sua falecida mãe e às vezes expressava seus pensamentos paranoicos, ela se comportava de maneira sempre muito calma. Apesar disso, Margaret foi colocada no bloco D, onde os pacientes ficavam sob supervisão 24 horas por dia. Aquele era um corredor de 16 quartos, localizados em ambos os lados. À noite, as portas de todos os quartos ficavam trancadas e uma enfermeira ficava constantemente de plantão no corredor. Haviam grades nas janelas, então era impossível sair por elas. E, no entanto, quando a enfermeira entrou no quarto na manhã de 1º de dezembro de 1978, carregando uma bandeja de café da manhã nas mãos, ela descobriu que ali estava um caos completo. Algumas coisas estavam espalhadas ou quebradas, a roupa de cama estava toda rasgada e a própria Margaret havia desaparecido. A busca pela mulher começou imediatamente, mas rapidamente chegou a um beco sem saída. As janelas, as paredes e o chão da sala estavam todos intactos, e a porta também não apresentava sinais de ter sido aberta. Simplesmente não havia outra maneira de sair daquela sala. Então, o desaparecimento da mulher parecia muito mais do que um mistério. Na esperança de obter pelo menos algumas pistas, todo o pessoal do estabelecimento foi entrevistado. A enfermeira que cuidava de Margaret relatou que sua pupila tinha estado estranhamente taciturna nas últimas semanas. Ela parou de falar e não respondia às palavras, como se da noite para o dia ela estivesse se tornando surda-muda. Infelizmente, essa informação não deu em nada. Portanto, optou-se por fiscalizar todos os edifícios do hospital e arredores. Além disso, a direção da instituição notificou os familiares de Margaret e residentes da cidade de Atenas caso a mulher saísse do território do hospital. No entanto, todos esses esforços não trouxeram nenhum resultado. Após 2 semanas de buscas, durante as quais o hospital foi completamente revistado de cima a baixo várias vezes, as atividades foram encerradas e Margaret parecia ter sido engolida pelo chão. 42 dias após o desaparecimento de Margaret, em 12 de janeiro de 1979, uma equipe de trabalhadores contratados foi ao quarto número 20, que ficava no 4º andar, na parte central do hospital. Lá seriam realizados alguns reparos. Os trabalhadores então descobriram que a fechadura do quarto estava trancada por dentro. Assim que os construtores conseguiram abrir a porta, um cheiro muito forte e desagradável atingiu seus narizes. A fonte desse cheiro era Margaret Schilling, que estava deitada no chão. Todas as roupas da mulher estavam cuidadosamente dobradas em uma pilha ao lado dela, e ela mesma estava deitada com os braços cruzados sobre o peito, um mais baixo que o outro. Mas o mais misterioso de tudo foi o que aconteceu quando o corpo dela foi levado para o necrotério. Uma marca estranha foi deixada no chão de concreto que correspondia exatamente à figura de Margaret. Tentaram apagar essa marca muitas vezes, mas todos os meios deram errado. De acordo com o relatório do médico legista, Margaret teria perdido sua vida há cerca de 3 ou 4 semanas, na época em que as buscas por ela pararam. A causa de sua morte, por razões óbvias,
foi quase impossível de ser estabelecida. O patologista estava decidindo entre duas possibilidades: hipotermia, já que no inverno em Ohio as temperaturas podem cair para -6 graus Celsius, embora naquele dezembro tenha sido relativamente quente, ou um ataque cardíaco. Em uma última análise, foi escolhido a última possibilidade. É claro que as pessoas ficaram interessadas na maior questão de todas: a morte dela foi um acidente ou um crime? A enfermaria número 20, onde ela foi encontrada, não era utilizada há muitos anos, devido à sua péssima localização. A última sala foi inaugurada há 2 anos para acomodar vários pacientes com doenças infecciosas contagiosas. Desde então, o local esteve trancado e nunca foi destrancado, exceto no momento, em dezembro de 1978, em que o prédio foi revistado. Seria lógico supor que Margaret, de alguma forma, conseguiu a chave do quarto 20 e se trancou lá dentro. Mas em primeiro lugar, eles não encontraram a chave em lugar nenhum. E em segundo lugar, não ficou claro onde ela estava escondida durante as buscas de 2 semanas. De acordo com outra versão, Margaret brincava de esconde-esconde com a enfermeira, e ela simplesmente teria se esquecido da mulher. Teoricamente, essa sala poderia ter sido ignorada durante as buscas, embora novamente existia a questão de como a Margaret teria se trancado sem a chave. Algumas fechaduras antigas funcionam sozinhas às vezes, mas se fosse esse o caso, Margaret poderia ter pedido ajuda, começado a bater na porta ou quebrado o vidro, e ela não fez nada disso. A mulher simplesmente se despiu, dobrou suas roupas e deitou-se no chão. Segundo rumores também, Margaret teria tido um caso com um enfermeiro. Quando o homem descobriu que ela estava grávida, lhe deu veneno e pediu que se trancasse no quarto e depois passasse a chave por debaixo da porta. Mas se essa história fosse verdadeira, os relatórios da autópsia teriam mencionado a sua gravidez. Além disso, porque ela teria tirado a roupa e as colocado em uma pilha bem organizada. Além de sua morte, a Margaret deixou para trás outro mistério: aquela marca no chão que não saía por nada. Segundo especialistas, o aparecimento da mancha é natural. Mesmo com baixas temperaturas, Margaret ficou ali por quase um mês inteiro, embora até eles tenham ficado surpresos por não terem conseguido remover a mancha. Por isso, o caso de Margaret Schilling lembra o fenômeno Rosto de Belmes, que ocorreu na Espanha quando, em 1971, uma mulher chamada Maria Gomes começou a notar imagens de rostos humanos aparecendo nas paredes e no chão. Daí, a versão que temos aqui é a marca da alma de Margaret. Confirmando isso, as pessoas que moram próximas a esses locais dizem que muitas vezes ouvem gritos de socorro vindos do prédio ou percebem o fantasma de uma mulher. Geralmente, essa mulher olha silenciosamente para um ponto e então cruza os braços sobre o peito e desaparece no ar. O asilo para insanos de Atenas foi fechado em 1993. Os pacientes restantes foram transferidos para outras instalações e o complexo do edifício foi transferido para a Ohio State University. É verdade que antes disso, o antigo hospital psiquiátrico permaneceu abandonado durante vários anos. Houve uma época em que quiseram demoli-lo, mas descobriram que era utilizado muito amianto e chumbo na construção do edifício, e se demolissem ele, poderia causar risco à saúde das pessoas. Como resultado, os reparos começaram apenas em 2001. As instalações onde antes ficavam os pacientes foram ocupadas pelos departamentos de Biologia, Geografia e Música, e os edifícios restantes foram transformados em dormitórios. Quanto à sala número 20, também foram feitas reformas. A marca da alma de Margaret Schilling foi revestida com azulejos e um arquivo foi colocado no escritório. É verdade que os alunos têm medo de ir até lá, dizendo que de vez em quando aparece ali um fantasma silencioso de uma mulher com as mãos cruzadas sobre o peito. Mas o que você acha sobre esse caso? Você acha que a Margaret foi vítima de um crime ou existe algo muito mais sobrenatural nisso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários.